Fala pessoal, vamos dar início então ao nosso curso sobre análise técnica, né? O que é análise técnica, né? Como que funciona isso? Análise técnica nada mais é, em poucas palavras, do que o estudo do preço, tá? Estudo do preço, do comportamento do preço, tá? Pode ser aplicado a várias coisas, tá? Por exemplo, o próprio mercado de ações, mas não só isso. E como que é feito esse estudo de preço? Através de gráficos, né? Então, através de gráficos a gente identifica determinados comportamentos, determinados padrões de comportamento, né? Porque muito embora o mercado seja realmente movido por seres humanos, os seres humanos são imprevisíveis até certo ponto, tá? Via de regra, você há de convir comigo, quando está tudo caindo, as pessoas são menos resistentes, tá? A vender, a comprar, digo, né? A ficar com aquela posição. Então ela é realmente mais passível do que de vender. Tá? E quando vê uma notícia muito boa em relação ao mercado, em relação a determinada empresa, a tendência das pessoas é o que? É comprar. Tá? Então as pessoas não são tão imprevisíveis assim. Tá? Muito embora eu defenda aqui sempre, né, sou até redundante nesse sentido, de que você deve operar não o que vai acontecer, mas o que está acontecendo. A partir do momento que vê uma notícia verdadeiramente boa, tá, inegavelmente boa, e o mercado age de uma determinada maneira, isso, a partir desse momento, é o que está acontecendo. Tá? E quando a gente fala de análise técnica, é muito isso, identificar o que está acontecendo, identificar os sinais do que está acontecendo, identificar que, estão parando de vender, ou, estão parando de comprar. Tá? E é bem interessante. A análise técnica, qual que é o maior problema da análise técnica dos analistas técnicos? É o índice de acerto. Tá? O índice de acerto. Se a análise técnica tiver um índice de acerto muito baixo, tá, próximo de 50%, aí vai fazer pouca diferença você operar com base na análise técnica ou no caro coroa, né? Então não. Então, a partir do momento que você tem um índice de acerto, ainda que muito baixo, tá, mas de 60%, já fica interessante. Mas 60% é pouco. Depende. Veja bem, se você pega 10 pregões, tá? 10 pregões, você vai fazer operações de day trade, uma operação por dia. Ou seja, entra de manhã, sai à tarde, ou entra com base na abertura e sai na abertura, ou com base no fechamento, mas não importa, day trade, fazer uma operação por dia que você vai entrar e sair no mesmo dia, seja comprado ou seja vendido, seja comprando para vender depois ou seja vender para recomprar depois, não importa. Então você pega 10 pregões, se nesses 10 pregões, em cada um, você fizer apenas uma operação, e em cada uma dessas operações você estabelecer que vai perder no máximo 1% e ganhar no máximo 1%, começa a ficar interessante. Por quê? Se você tem um índice de acerto de 60%, em 10 pregões, 6 deles você vai ganhar 1%. E 4 deles você vai perder 1%. Ou seja, você ganhou 2% em 10 dias. Em 10 dias úteis. Como no mês a gente tem aí 21, 22 dias úteis, você consegue calcular quanto você ganharia. Tá? E você há de convir comigo também, que é bem normal a bolsa oscilar mais de 1%, muito mais. Você pega ações como Petrobras, então, é muito comum ela ter uma variação aí de 2,5%, 3%. E quando você pega ações de construção, de mercado de construção ou de siderurgia, nossa, é bem comum. Então você pode, tranquilamente, mesmo com índice de acerto baixo, entrar numa operação com um stop loss, stop gain, ou seja, uma expectativa máxima de ganho e uma perda máxima admissível pré-definidas, e você acertando 60% das vezes, você vai ter um lucro muito acima da média. Então dá, tá? Então não precisa ser nenhum especialista e nem querer chegar a atingir o 100% de acerto, tá? Nenhuma análise vai te dar isso. Então não. Agora, uma coisa legal, a análise técnica, ela é, como eu também sempre estou falando aqui, um componente a mais, tá? Mais uma ferramenta na sua mala de ferramentas aí, de operador, de investidor. Então eu recomendo mesmo assim que você continue estudando, analisando as outras formas de operar e os outros fundamentos que determinam o preço das ações. A gente tem a análise técnica, que é o curso que você adquiriu. A gente tem a análise fundamentalista, que você sabe que aquela ação está num preço muito atrativo, ela pode até uma coisa que o Warren Buffett fala, uma coisa é o preço, outra coisa é o valor, tá? Se você comprou o seu carro hoje, tirou da concessionária, carro zero, caiu 20% do preço,
Pode ter caído 20% do preço, mas não caiu 20% do valor. O valor é quanto o carro realmente vale, mas o preço é quanto pagam por ele, tá? É diferente. Para você, continua sendo um carro zero, continua valendo aquele preço que você pagou quando você comprou, tá? Isso não mudou. O que mudou é como o mercado olha para o seu veículo. Mesma coisa. Então, com base no valor da empresa, o preço dela está bom, e você, considerando isso, pega a análise técnica e dê um bom ponto de compra, é um momento interessante. Outras análises que podem te dar suporte, a análise de cenário, tá? Que é mais aquele jeitão de operar do George Soros, tá? Avaliar o que está acontecendo no todo, avaliar o comportamento, o sentimento de mercado em relação ao todo. É uma coisa um pouco mais delicada, um pouco mais interessante, mas é muito legal, tá? É bem diferente, mas super interessante. Vai ter um módulo só falando disso também. E a análise de book, tá? Análise de book e a análise de pressões, tá? A análise das pressões do mercado. O que os grandes players estão fazendo, né? Tem mais grandes players comprando ou mais grandes players vendendo? E esse resultado de aquela ação ou aquele determinado mercado que tem mais grandes players entrando, significa que o mercado vai subir? Muitas vezes, tá? Analisar o fluxo do capital estrangeiro, tá? Porque, quer queira, quer não, é o dinheiro estrangeiro mesmo que dá o tchan, tá? Na bolsa. E essa análise de book é bem legal. Então, é até uma coisa, outro dado curioso, tá? A análise técnica é sempre um bom começo. Por quê? Porque não exige de você um estudo profundo de tudo antes de poder começar a operar, né? Não. Então você começou, entrou no mercado, está estudando, abriu sua conta na corretora e quer operar. Você abriu o home broker, o que você vai fazer? Então a análise técnica é sempre um bom começo, tá? Mas é pouco para você, para o seu final, né? Então você não deve parar, né? Ficar ali na análise técnica e não evoluir mais, de jeito nenhum. Estuda análise técnica, entende os seus fundamentos, entende a sua capacidade máxima e você vai ver o seguinte, que os grandes operadores que usam análise técnica raramente têm um índice de acerto superior a 70%, 75%. Mas dá para aumentar esse número. Como? Utilizando outras análises como suporte, tá? E no final das contas, a análise técnica acaba sendo muito mais um acessório para aquele momento que você vai realmente comprar ou realmente vender do que o seu motivo para uma tomada de decisão. Mas é assim, um passo de cada vez a gente vai chegando lá. A análise técnica também, ela pode ser muito útil. Em que situação? Na hora que você combina ela com outros osciladores. Então você tem análise técnica, você tem os candles, tá? O estudo do padrão de candle. A gente vai ter uma aula falando só sobre a formação dos candles, tá? Então fica tranquilo que você vai entender melhor o que é isso. Você pode analisar momento, você pode analisar volatilidade, você pode analisar o Fibonacci, você pode avaliar as bandas de Bollinger. Não se preocupe se você não está entendendo bem o que eu estou falando, que você vai aprender tudo isso aqui. Mas, utilizando todas essas ferramentas que são da análise técnica combinadas, você pode aumentar e muito o seu resultado, o seu índice de acerto. Tá bom? É bem legal. Neste curso que você veio, o que a gente vai aprender? A configuração dos gráficos, tá? Como configurar seu gráfico, como preparar o seu gráfico para poder iniciar o seu estudo, tá? Às vezes o gráfico, da forma como ele vem, como padrão na corretora ou no seu sistema, depois a gente vai falar sobre sistemas também, gráficos, pode não vir da forma melhor, de acordo com a forma como você quer operar, de acordo com os setups gráficos que a gente vai utilizar aqui. E também eu vou te ensinar a fazer backtest. Então, o que é o backtest? Backtest é você olhar o passado e avaliar se você tivesse feito aquela operação com base naquele setup, se teria dado certo, tá? É muito legal, mas até o backtest também merece alguns cuidados, algumas observações, e a gente vai fazer pelo menos inteiramente um backtest longo, para que você entenda exatamente que cuidados você deve ter antes de fazer o backtest, porque às vezes a gente faz o backtest e no primeira vista parece que dá certo, mas na prática acaba não dando. O problema não foi o seu setup, o problema foi a qualidade do backtest que foi feita, tá? Então tem alguns cuidados que tem que tomar na hora de fazer backtest. E também vamos estudar os candles, tá? As bandas, como que funciona, indicadores, momento, tendência, volatilidade e volume, tá? De que maneira cada um deles individualmente pode afetar a reação de mercado, a reação das ações, tá? É muito legal.
E até uma curiosidade, o Warren Buffett, que embora seja conhecido aí, né, como fundamentalista, no começo não, no começo ele era analista técnico, tá? É assim que ele operava. É claro que depois ele chegou a dizer que depois que ele pegou um gráfico e colocou de cabeça para baixo e viu que dava o mesmo resultado, ele abandonou a técnica, tá? Mas ele começou assim, tá? Ele começou assim. E você tem, por exemplo, o Tudor. O Tudor ele é analista técnico, ele opera com base na análise técnica. E é um dos 100, aí aproximadamente um dos 100 mais ricos dos Estados Unidos, tá? Então, você tem o Buffett, que é analista fundamentalista e é rico. Você tem o Tudor, analista técnico, é rico. Você tem o George Soros, que opera com base no cenário, é rico. E você tem o Gene Simmons. Gene Simmons, embora ele seja... Se você pesquisar na internet, você vai ver que falam que ele opera com análise técnica. Não é verdade. Na verdade, ele opera com base no book, tá? Com base nas pressões de mercado, tá? Bem diferente. É rico também. Então, não importa. É muito mais você ver como que você vai se dando bem. E, ao passo que vai evoluindo a sua carreira como um profissional de mercado, você vai o quê? Agregando conhecimento, agregando informação, agregando ferramentas e pega essas ferramentas e coloca na sua malinha, que faz com que você opere melhor, tá? Então junta tudo, não tenha nenhum tipo de preconceito, tá? Em relação ao que você vai usar para você operar melhor, tá? Eu separei aqui, gente, alguns comentários aí que foi feito em relação ao Paul Tudor Jones, tá? Que eu acabei de comentar. Que sem dúvida nenhuma é o analista técnico de mais sucesso hoje na bolsa, tá? É um cara fantástico, tá? Então acho importante repassar para vocês aqui a filosofia dele, por quê? Porque é assim que ele opera e é assim que ele tem sucesso, tá? Então, e tem observações aqui muito interessantes que você pode adaptar a sua forma de operar. Então, até peço, se eu falar muito rápido, volta o vídeo. E seria legal até você anotar, porque isso aqui acho que para analista técnico tem que ficar lá, sabe, pendurado na porta, pendurado no espelho, pendurado em tudo que é lugar para não esquecer, tá? O cara é muito legal. Então foi uma reportagem da Market Wizard sobre a forma, né? Sobre a forma como Tudor operava, né? Como Jones Tudor operava. E olha as coisas legais que saiu na reportagem, né? São segunda reportagem. Falando dele, né, do Jones, ele luta para não mudar de ideia só porque uma operação não está dando certo, mas mantém o trade até mudar de ideia. Ou seja, quando ele deixar de acreditar naquele trade, ele abandona, mas ele luta para que não saia do trade só porque não está dando certo. Então, começou a dar errado, tudo bem, é normal não dar certo. Mas ele só sai do trade se ele mudar de ideia. Olha só depois o que ele diz. Enquanto isso, ele vai diminuindo a sua exposição. Ou seja, à medida que o trade está dando errado. Assim, no pior momento da operação, o volume é pequeno, né? Então ele entrou numa operação. Ele acredita que vai subir aquela ação. Vamos dar um exemplo aqui. Começou a ir ao contrário, começou a recuar, começou a cair. E vai diminuindo aquela posição que ele tem. Ao passo que quando chega na perda máxima admissível dele... o volume já é muito pequeno, então passa a não ser tão significativo assim, tá? Uma grande parte foi saindo com perdas muito menores. É legal. Sobre ele também, ele é oportunista. Quando surge uma nova ideia, um novo plano de trade, ele entra com pouco e testa a ideia até a exaustão, ou até mudar o ponto de vista. Então ele tem uma ideia. Se eu utilizar um setup assim, tá, baseado num determinado padrão de candle, ou baseado numa determinada formação gráfica ou baseado numa determinada linha de tendência, tá? Só soltando alguns exemplos aqui, ele pega aquela ideia, pega pouco dinheiro e testa na realidade, né? Não por backtest apenas, mas na realidade, até a exaustão, ou até ele perceber que aquilo não funciona. Por quê? Porque aí, com esses testes repetidos à exaustão, esses stress tests, o que isso gera? Gera um grande volume de informação sobre aquela operação. E às vezes, e você vai notar isso, uma operação ela dá muito certo se você fizer um pequeno ajuste no stop, ou ela dá muito certo para uma ação, não dá muito certo para outra, tá? Então essa filosofia dele de testar um plano, um projeto, de operar até exaustão, é muito legal e que é com pouco capital, então não tem importância. E vendo que não, ele é acertado, aí ele entra com mais, tá? Muito legal. Então ele espera aquele plano, aquela ideia que ele teve amadurecer, tá? E não se fecha a uma ideia nova, uma forma nova de operar. Inclusive, uma coisa que eu já vou falando de cara aqui.
eu vou te falar as formações mais comuns, tá? As mais corriqueiras do mercado, os padrões os padrões gráficos que geralmente o pessoal usa, tá? Que são os comuns. Só que não se bloqueie, se permita, na verdade, a pensar em outras maneiras, procurar outras formações, procurar outros padrões. Tá? Existem os normais, e os normais são legais para você ter o conhecimento sobre o usual. Só que pode ter alguma coisa diferente aí. Você pode sacar numa determinada ação um comportamento, um padrão que gera um resultado muito mais interessante. Tá? Então, não pega só as ideias que vêm prontas, tá? Desenvolva novas ideias e procure novos padrões, tá? Tem que ser um pouco estatístico aí nessa hora, né? Pega o gráfico inteiro, longo, enorme, fala assim, pô, se eu operar quando tiver 2 candle verde e um candle vermelho, tá? E ver o que acontece, tá? Então, não pode ter preguiça nenhuma mesmo, vai testando que às vezes você acha nessa brincadeira verdadeiras pérolas aí, tá? Operacionais que podem ser muito boas para você. Então, voltando, falando do Jones. Então, é um swing trader, isto é, ele gosta de operar nas viradas de tendência. Deixa de ganhar as migalhas do mercado congestionado para ganhar muito nos topos e fundos. Então, como que ele faz? Ele não opera muito naquela pequena oscilação que o mercado porventura dá e espera o quê? Um grande topo e fundo, tá? Exemplo, né, clássico, a crise de 2008, né? Então, o cara entrou lá, né, quando começou a cair na crise de 2008, quando ele operou vendido mesmo, e quando parou de cair, que foi em dezembro, janeiro, ele entrou comprado, tá? No meio, o que ele fez? Ou ele carregou a posição, ou ficou esperando uma formação de fundo, tá? Muito legal. Ele gosta de manter a saúde mental, né? Então ele sai de operações que porventura o deixam desconfortável. Diz ele, nada melhor que um novo começo. A chave é agir com grande defensiva e não com grande ofensiva. Né? O que ele quis dizer com isso? Se determinou um setup de entrada, uma forma de operar, tá? Só que ele não está seguro, não está confortável, deixa, não opera daquela maneira, porque ele não gosta. Então, quando você faz uma coisa com desconforto, lógico, você não vai ter o mesmo resultado que fizesse se fosse algo que você gostasse de fazer, tá? Então ele evita fazer operações que ele não se sente confortável com elas, tá? Muito legal. Ele nunca faz preço médio, tá? O que é preço médio? Você comprou lá 1.000 ações a R$1, caiu para 90, compra mais 1.000, 80, não, tá? Isso realmente é muito ruim, geralmente não dá certo, né? Uma operação deu errado, tem que sair, não entrar com mais, tá? Se você achou um padrão de comportamento, entrou com base nesse padrão de comportamento e o mercado não agiu daquela maneira, não agiu de acordo com o seu padrão, significa o quê? Que o mercado está atípico. Se está atípico, não está normal. Se está normal, não vai dar certo. Se não dá certo, você não entra com mais, você sai. Tá? Então, nunca faça preço médio. Aí depois, diminui sua exposição quando a operação está caminhando mal e aumenta quando está indo bem. Tá? É bem similar ao que ele falou na primeira frase. Né? Então, quando as coisas estão indo mal, ele vai vendendo. Ele entrou comprado. Começou a recuar, vai vendendo. No final ele está com pouco ou quase nada. Ele tem stops mentais. Tá? Não precisa ser necessariamente dessa maneira. Você pode usar stop de sistema, não tem problema nenhum. Tá? Na prática acaba dando mesmo. Mas o que é legal é que ele diz depois. Se tocar o número, ele está fora. Tá? Não pensa, não reflete. Mas vai. Não. Bateu a perda máxima admissível, está fora. Não discute mais. Nada mais importa. Ele utiliza não apenas stops de preço, mas stops de tempo. Tá, isso também é importante, tá? Às vezes você entra numa ação, ela é muito parada, muito travadinha, tá? Nunca chega onde você quer, pode até não bater sua perda máxima admissível, mas também nunca bate o seu ganho projetado, tá? Então, tem que ter um tempo de amadurecer. Chega uma hora que melhor sair mesmo e ir para outra oportunidade que está dando resultado realmente num prazo mais curto, tá? Esperar aí numa operação que era para ser day trade, tá? Até é legal falar isso. A operação é day trade, tá? Não tem essa de deixar para o dia seguinte, tá? Pior ainda quando o cara compra, a ação não bateu o resultado que ela esperava e ela deixa para longo prazo. Eu comprei com base no day trade, mas vou ficar com ela para longo prazo porque a empresa é boa? Não, ou você está fazendo day trade ou você está fazendo operação de longo prazo, tá? É diferente. Então,
Não tem que ter um stop de tempo, tá? É bem legal. Ele monitora toda a carteira em tempo real e o tempo todo, tá? Inclusive hoje em dia as corretoras aí têm apps aí para Android, para o seu celular, seja iPhone, smartphone, não importa. E você consegue realmente, mesmo que você tenha algum compromisso no meio do dia, durante a bolsa aberta, dá sim para acompanhar, sabe? E o que é legal desse acompanhar, né? Por que ele deu tanta ênfase aqui nesse aspecto? Porque quando você acompanha, de preferência, todo dia e o dia inteiro das ações, você começa a ganhar intimidade com o comportamento das ações. E quando você ganha intimidade com o comportamento das ações, você consegue perceber, interceptar os sinais, tá? Os sinais do que deve acontecer no porvir, tá? Então, também é muito interessante você levar isso em consideração. Ele acredita que os preços se movem antes e os fundamentos depois, tá? Tem até alguns exemplos que realmente isso aconteceu, tá? Vamos dar um exemplo do que aconteceu em 2009, né? Quando definiu que o Rio ia sediar os Pan-Americanos, né? Então as ações subiram antes de mudar os fundamentos, né? Porque quando anunciou já subiu. Eu lembro que a Cyrela mesmo subiu mais que 5%, até o Otis fechou a 77% de alta, mas chegou a bater 144% de alta, tá? Você pode até pesquisar, você vai ver aí casos assim que foi um dia muito agressivo na bolsa, na ponta compradora mesmo, tá? Mas só porque anunciou que o Rio ia sediar, né, a Olimpíadas, mudou o fundamento da empresa? Não, tá? Só que o resultado desse anúncio pode mudar. Pode mudar por quê? Porque pode aumentar o resultado, pode aumentar o investimento, tá, na infraestrutura, então vai aumentar o patrimônio da empresa, da construção ou do hotel. Então tem sentido, mas o preço se comportou antes de se comportar o fundamento da empresa. O fundamento não tinha mudado nada até então, aumentou a expectativa de crescimento, só que isso já foi precificado, nossa, 1 segundo depois do anúncio, tá? Foi coisa de movimento total mesmo, foi coisa assim de 1 hora no máximo, tá? Mas depois de 10 minutos já estava já uma loucura na bolsa, eu lembro muito bem. Ele não se importa com erros cometidos a 3 segundos, tá? Mas o que ele fará no próximo momento. Isso aqui é importantíssimo, tá? Entrou numa operação, deu errado, acabou, esquece e vai para a próxima, tá? Ficar remoendo o erro não vai te levar a lugar nenhum. Então pensar realmente no que fazer agora, tá? E lógico, carregar o aprendizado que você teve com aquele erro. Mas aquele erro foi normal, fez parte do jogo, tudo bem, toca a vida para frente, vambora, não tem essa. Não importa quanto perdeu. Inclusive uma outra coisa, nunca ficar calculando quanto está perdendo. Entrou na operação, caiu lá, seu stop é 1%, vamos dizer assim, mas caiu meio. Vamos ver quanto eu perdi até agora? Esquece isso. Isso aí só vai te atrapalhar, só vai trazer questões emocionais que vão atrapalhar a sua decisão e podem, igual às vezes o pessoal faz, também é muito errado. Você tem o stop de 1%, tá chegando pertinho, falta ali 5 centavos para bater o seu stop. Aí fica alterando para que não pegue? Não, é aquilo. Tá? Isso foi definido quando você entrou. Tá? Inclusive, o pior momento de você tomar decisões na bolsa é quando está operando. Tá? Você tem que tomar suas decisões de investimentos quando a bolsa está fechada. Tá? Fechou às 5 horas, você vai para casa, faz seu estudo. E nesse estudo você tem que já considerar todos os cenários. Por quê? Ou a bolsa sobe forte, ou ela tem uma alta média, né, leve, ou ela fica no 0 a 0, não oscila muito, ou ela tem uma queda leve, ou ela tem uma queda forte. São 5 cenários, você tem que estar preparado para quê? Para qualquer um deles. Então, para o que quer que aconteça, você já tem uma decisão tomada. E quando a bolsa abre, você só executa. Tá? Então, o estudo é antes. Tá? Antes da bolsa abrir, e não durante, nunca. E a última aqui, né? Aí fala, e diz ele, não seja um herói, não tenha ego, sempre questione a si mesmo e sua habilidade, jamais ache que é muito bom, no segundo que assim o fizer, você está pego. Isso é uma grande verdade, tá? Realmente quando você começa a achar que, dominou o mercado, às vezes você tem um mês muito bom, começa a acertar direto aí você começa a ficar displicente. Tá? E no momento que você fica displicente, entra na operação, não deixa sem stop mesmo, ou entra muito afoito, ou entra precipitado, aí começa a vir os erros e começa a ter problemas, tá? Então, sempre leve isso em consideração, tá bom?
Gente, então vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre como configurar o gráfico, tá? Vou encerrar essa aula aqui por hoje, tá? Parte para a próxima, tá? E já deixa o seu sistema aí. Antes de eu falar de gráfico, inclusive eu vou falar dos sistemas que existem, não precisa ser necessariamente da corretora, tá? Tem outros. E aí você já se prepara já para que a gente possa estudar junto, tá? Vai ser muito legal, eu prometo. Até mais, gente. Obrigado.